Voltei. Agora a gente vai ter a aula de religião, tá certo? A gente vai falar sobre manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofia de vida. A gente vai ver um pouquinho dessas coisas que foi falada agora, tá certo? Para que a gente possa dar início, a gente vai ter que ver que o desenvolvimento local, certo? Ele é um processo no qual a relação humana ela tem que ser levada em consideração, tá bom? Porque esse processo valoriza o homem e todos os habitantes daquele local, envolvendo a comunidade em rede, que se amplia, chegando, né, a uma realidade planetária, a uma realidade mundial, certo? Então, quando a gente vai falar de manifestações, crenças, a gente tem que observar que nem todo mundo tem a mesma religião, nem todo mundo tem a sua mesma opinião diante fatos, certo? Então, para isso, a gente tem que obedecer, né, as crenças, os valores, os comportamentos, tá? E algumas atitudes. Agora, crença, quando falamos de crença, a gente vê que é fé e convicção. Valores, soma de crenças. Ou categorize, ou seja, honestidade, tá certo? Quando falamos em comportamento, é uma conduta, ação de manifestação. E temos também atitudes, soma de valores, que é mais da nossa mente, mentalidade, certo? Então, valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com o outro indivíduo e com o meio ambiente, certo? Então, cada um tem os seus valores, certo? Então, os valores são diferentes, nem todos têm os mesmos valores. Então, vamos lá. Agora, o que deve ser uma manifestação religiosa? A gente conhece as festas de São João, São Pedro, Santo Antônio, né? As festas das padroeiras, né? Que muitos evangélicos, eles não participam dessas festividades por causa da sua religião, que não é permitido, tá certo? Mas as manifestações religiosas, elas são de inúmeras reflexões, certo? Não é porque eu não gosto que eu não vou aceitar porque a outra pessoa gosta. Então, não deve existir críticas em relação a isso, porque cada um tem a sua forma de viver, certo? Então, a gente vê aqui algumas festas, né, que acompanham o nosso ano, que é as festas dos cristãos, né, que são, assim, Páscoa, que determina o quê? A ressurreição de Jesus Cristo, né? E o Natal, que comemora o nascimento de Jesus Cristo, no catolicismo, tá? Essas festas, elas são manifestadas através do povo cristão, tá certo? O povo católico. Então, temos Santo Antônio, temos a Ascensão de Jesus, temos a Assunção de Maria, o batismo de Jesus, temos Corpus Christi, Domingo de Ramos. Todas essas comemorações, essas festividades são atividades feitas pelo catolicismo, tá certo? A igreja evangélica, elas não participam de tudo que tem nessas festividades, mas não deixa de ter as suas manifestações religiosas também, de uma forma diferente, mas que tem as suas manifestações religiosas também, tá bom? Então vejam só, as crenças, ela é uma forma como cada ser enxerga o mundo, tá? Onde é projetada a imagem do que cada um acredita e que a partir desse momento se torna verdade única, tá bom? É uma convicção, uma disposição meramente subjetiva para considerar algo certo ou verdadeiro, por razão também subjetiva. Então vejam só, isso quer dizer o quê? Que cada um acredita no que quer, certo? Mas não é porque
porque uma pessoa não acredita na mesma coisa que eu vou julgar, vou criticar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aceitar, porque as crenças são diferentes. E cada ser humano enxerga de uma forma, tá bom? Aí a gente tem alguns exemplos de crenças, né? Que todo mundo, nessa parte aí, todo mundo tem. Quem não é otimista, né? Ó, o otimismo vence barreiras. Tem que ter disciplina de ganhar tempo. Responsabilidade é sinônimo de compromisso. Honestidade atrai honestidade. O nosso conjunto de valores de crença define os princípios que regem a forma como agimos e reagimos diante das diversas situações que acontecem na nossa vida. Então, por isso que eu falei, cada um tem uma crença diferente. Então, a gente tem que respeitar a crença do outro, né? Até porque a semana passada a gente teve o assunto de identidade e alteridade. Isso quer dizer que não só existe o eu, a minha identidade, existe a alteridade, né, que é o outro. Então, a forma de pensar do outro nunca vai ser a mesma forma de pensar minha. Então, as cabeças têm pensamentos diferentes. Então, só é questão de aceitar e respeitar as opiniões dos outros. Filosofia de vida, ela serve, né, para descrever o conjunto de ideias ou atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou grupo. Então, a minha filosofia de vida é totalmente diferente da sua filosofia de vida. Por quê? É um conjunto de ideias e cada pessoa tem ideias diferentes, tá certo? Então, vejam só. A religiosidade, ela constrói um universo de reflexão toda especial na vida, seja individual ou social, tá bom? Então, por envolver um contrato, né, em que o elemento esperança, a sentido da vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano em sua trajetória. Isso quer dizer o quê? Que cada um pode ter sua religião e aquela religião que você acredita, ela pode ser o reflexo para a sua vida. Pode não ser para a vida do outro, mas para a sua vida é porque você acredita naquilo, tá bom? Então, assim a gente precisa entender que tanto as manifestações, tanto filosofia de vida, tanto os valores, né? A gente precisa saber que não são todos iguais, tá bom? Só precisamos apenas saber e ter a consciência de que existem pessoas no mundo, pessoas diferentes de mim, de você, e que aquelas outras pessoas, ela também tem a forma dela pensar. Então, é questão de respeitar e aceitar. Então, eu coloquei essa mensagem. A aceitação é um ato de amor. Por quê? Porque quando a gente aceita o outro da forma que ele é, a gente está demonstrando o amor que a gente tem por ele, certo? Ele pode ser bonito, pode ser feio, pode ser de outra cor, de outra raça, de outro país, né? Ele é diferente de mim, né? Para mim, mas para o nosso Deus, ele é igual a mim e a você. Então, isso aí é uma questão de aceitação. Tanto a manifestação, tanto a crença, né? Quanto a filosofia de vida, cada uma desses processos são diferentes. Então, a gente tem que aceitar, tá bom? Então, a explicação de religião é apenas essa, tá certo? Espero que dê um pouco para vocês entender, tá? E qualquer coisa é só me chamar no PV, tá bom? Beijinho, fica com Deus.